Você não perguntou do bode até agora, né? Essa é a última pergunta. E aí, suave? Hoje no canal da Estrela de 5 Pontas eu estou num lugar muito diferente. Um lugar que eu cresci, um lugar que foi parte da minha rotina e da minha vida por muito tempo. Num templo maçônico. Meu pai é maçom e eu cresci nesse ambiente. E caminhando pelos lugares que eu já fui, conhecendo pessoas que eu já conheci, eu sempre escuto coisas sobre a maçonaria. Pessoas falando ideias que sequer existem e conceitos que as pessoas têm na cabeça delas que sequer é verdade. Vamos saber um pouco sobre a maçonaria. Bem-vindo ao Ecos Etéreos. Esse é meu pai, ele é Ailton, ele é maçom. Tem quanto tempo, pai? 24 anos de maçonaria. É muito tempo já. Como que funciona essa estrutura da maçonaria aqui? Eu lembro que tem muitos cargos, né? Vários cargos. Como que são mais ou menos os cargos que tem aqui? Existem vários cargos dentro de uma loja maçônica que cuida de cada cargo cuida de uma atividade específica, né? Nós temos, por exemplo, um presidente que dirige a associação e 2 vice-presidentes que auxiliam. Nós temos um encarregado da agenda social da loja, datas comemorativas, aniversários, jantares, eventos, e temos um cargo específico para tratar de assuntos sobre doenças, pessoas da família doente. E cada cargo desse tem um nome específico, né? Como o presidente que o senhor falou chama Venerável Mestre. O presidente chama Venerável Mestre, os 2 vice-presidentes são primeiro vigilante, segundo vigilante. Existe um secretário, aquele que redige a ata, toma conta da documentação, praticamente todos os documentos da loja. Nós temos o cargo do orador, que é aquele quem dá pareceres jurídicos, que qualquer assunto relacionado à legislação maçônica é o orador quem faz pareceres, associado a uma comissão de justiça e legislação, né? Nós temos também o cargo de chanceler. Esse chanceler, ele é responsável pela parte social da loja, datas comemorativas, aniversários, jantares. Nós temos, por exemplo, um hospitaleiro. O hospitaleiro é aquele quem cuida dos doentes, eu lembro bem. E eu lembro bem que o senhor os cargos que eu lembro que o senhor já teve foi de secretário e de Venerável Mestre, de primeiro vigilante. O senhor já passou por vários cargos dentro da maçonaria, certo? Sim, passei. Além do cargo de secretário, Venerável Mestre, também fui mestre de cerimônias, que é aquele encarregado, conduz as pessoas, conduz, né? Todo o cerimonial, desde a abertura até o encerramento. Já fui primeiro vigilante, que é o vice-presidente da loja, enfim. Cada cargo tem a sua atividade específica e eu já exerci vários cargos dentro da loja. E o senhor, como maçom, que já demonstrou que já está na maçonaria tem muito tempo, qual que o senhor acha que é o propósito da maçonaria? O propósito fundamental da maçonaria é tornar a humanidade mais feliz. A maçonaria tem como um jargão mundial, um jargão próprio da instituição, que o grande objetivo da maçonaria é tornar feliz a humanidade. Então, o maçom, ele trabalha dia e noite, né? Noite e dia, seja dentro dos templos maçônicos ou fora dos templos maçônicos, com os ensinamentos que a maçonaria lhe ensina, né? Para tornar feliz a humanidade de todas as formas.
tolerância, prática da caridade, respeito às autoridades, respeito às religiões. Então, essas máximas morais que o homem precisa ter para se firmar enquanto pessoa na sociedade e poder auxiliar o próximo. Entendi. A gente teve que trocar de lugar porque eu estava achando a iluminação lá de baixo um pouco ruim. Aqui também é até um ambiente mais legal, que já tem também essas instrumentações da maçonaria. E como eu comentei no começo do vídeo, eu já escutei muita gente falando muita coisa da maçonaria. E eu até dava risada e falava, gente, eu cresci na família maçônica. Tem gente que fala que é religião, tem gente que fala que é satanismo, tem gente que fala tanta coisa que é um pouco complicado. A maçonaria, afinal, é uma religião? Não, definitivamente a maçonaria nunca foi religião. A maçonaria, na definição jurídica da instituição, ela é uma associação civil constituída exclusivamente por homens, por ser uma instituição secular, né? A época que ela foi fundada era uma sociedade extremamente paternalista, mas ela definitivamente não é religião, muito pelo contrário. O que a maçonaria prega é o respeito a todas as religiões. E abraça muito a religião, né? Eu já vi muita gente de vários tipos de religiões diferentes na maçonaria. E uma marca indelével da maçonaria é que não existe maçom ateu, né? Não existe nenhum maçom que não crê em Deus. Não é necessário você ter uma religião específica, né? Mas a crença em Deus ou num princípio criador é condição sine qua non para a pessoa se ingressar nos quadros da maçonaria. Entendi. E você falou que tem esse processo de... quase que existe um processo de seleção, certo? Para você se tornar um maçom, para a pessoa entrar na maçonaria. Existe meio que um processo. Você falou que ela tem que acreditar em Deus. Então, existe um certo nível de algum processo, alguma seleção que existe para isso ser formado? Sim. Para se tornar maçom é preciso ser convidado, né? Não existe o ingresso na maçonaria por espontânea vontade. Ninguém chega, bate na porta de uma loja maçônica e fala, eu quero ser maçom. Então, um membro da maçonaria convida alguém da sociedade, né, para pertencer aos quadros da sua loja. E existe um processo de sindicância, onde é investigada a vida da pessoa, a vida financeira, a vida familiar, a vida no trabalho. É feito todo um processo de investigação e vê se existe alguma objeção contra o ingresso dele. É feita uma investigação também no Poder Judiciário, na polícia. Ele tem que apresentar certidões do Judiciário, certidões de distribuição civil, distribuição criminal, a folha corrida da Polícia Civil, da Polícia Federal. Enfim, nossa, existe muitas camadinhas. Exatamente, existe todo um trâmite de um processo, né, tudo com prazo determinado pela Constituição, pelo Estatuto da loja, e que a pessoa passa por entrevistas, né? Então são feitas entrevistas com a família do candidato, do pretenso candidato, né, que foi apresentado. É feita uma entrevista no ambiente de trabalho dele, é feita uma entrevista, se ele concordar, com os vizinhos, os parentes, os amigos, enfim, é feita uma investigação social completa. Uma coisa que eu lembro, uma vez, eu fui num processo desse que eu acho que vocês chamam de escrutínio, certo? Sindicância. Sindicância. Eu fui num processo de sindicância uma vez, quando eu era muito criança, eu tenho uma memória disso, e eu lembro que uma das coisas que são perguntadas é se, por exemplo, a mulher permite que o maçom ingresse, caso ele não seja casado, se a mãe dele permite que ele ingresse. Por mais que seja uma associação, digamos assim, masculina, as mulheres são muito presentes também dentro disso, certo? Com certeza. As mulheres têm um papel fundamental na vida da maçonaria. E um deles, além da condição de crença em um ser supremo, é a autorização de um membro da família do sexo feminino. Se o candidato à iniciação for solteiro, tem que ser a mãe, a irmã, a avó, ou seja, alguém do sexo feminino que abone a entrada dele. E sendo casado, tem que ser a esposa. Não é um, nem dois, nem três, são diversos casos de pessoas que não iniciaram porque ou a esposa ou a mãe não autorizou a entrada. E qual que é essa relação? Por que o senhor acha que existe essa necessidade dessa solicitação para... Porque uma das coisas que a maçonaria prega é o respeito à família, né? E a família tem que ter uma participação ativa na vida do maçom. Senão ele vem para a loja, participa dos trabalhos e volta e fica aquele vago. Certo. E normalmente a família pergunta, o que você faz lá na loja? O que você faz na maçonaria? Então, uma das formas que a maçonaria se utiliza para trazer a família
para dentro do seio da maçonaria é, primeiro, a participação da esposa no processo de admissão do candidato e, posteriormente, depois que ele se inicia, ela participar ativamente da vida da loja. Então, a maçonaria, para isso, criou associações exclusivamente femininas. No caso da nossa loja aqui, que a nossa potência é a grande loja do estado de Goiás, nós chamamos de colmeia. Então, a colmeia é uma associação paralela feita exclusivamente por mulheres, que auxiliam as obras sociais da loja, em todos os eventos sociais que a loja empreende. Enfim, é constituído pelas esposas dos maçons, pelas filhas dos maçons ou pelos familiares dos maçons que queiram participar ativamente. Como essa loja chama Urias? O nome dessa loja é Loja Simbólica Urias de Oliveira Filho, número 108. E como que é essa relação que existe entre grande loja, grande oriente? Existem várias coisas, certo? Por exemplo, na Europa, quando eu fui no museu em Paris, o senhor também, e lá não existe grande loja, por exemplo. Enquanto aqui no Brasil a grande loja é forte, o grande oriente é forte, mas existe, eu acho que, outro tipo de associação também. Isso a gente chama de obediências, né? E tudo tem que ter uma regularidade. A nossa obediência chama-se grande loja. Existem 2 regimes de maçonaria no mundo. O regime de Grande Oriente e o regime de Grande Loja. A diferença é meramente administrativa, mas é muito significativa. As lojas que são cuja administração obedece o Grande Oriente, ela é de modo federado. Ela tem uma unidade central, que no caso do Brasil seria o Distrito Federal, e existe um grão-mestre geral. Esse grão-mestre geral é que dita todas as normas, organiza toda a parte legislativa e toda a parte burocrática do Grande Oriente. É como se, por exemplo, o venerável mestre fosse o prefeito? É como se o grão-mestre geral do Grande Oriente fosse o presidente da República. Isso. E os veneráveis mestres fossem governadores, os grão-mestres fossem os governadores de estados. E os veneráveis mestres, os prefeitos. E isso fazendo uma associação... Claro, para trazer um pouquinho, né? A separação de poderes. Tanto é que dentro da maçonaria no Grande Oriente tem o poder legislativo, executivo e o judiciário. Eu lembro disso, eu participei de uma associação com o senhor também, que chama Paramaçônica, né, que é da Ordem de Molay, que são geralmente de pessoas filhos de maçom ou familiares de maçom, mas geralmente pessoas mais jovens, até 21 anos, você pode participar dessa Ordem de Molay. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. E... Eu lembrava que no templo que a gente fazia era do Grande Oriente. E tinha toda essa separação, por exemplo, tinha os juízes maçônicos, né? Era uma associação assim, bem diferente do que eu via na Grande Loja. Era como a ideia, a base, o core de tudo era muito parecido, mas que tinham várias separações que na Grande Loja não tinha. Exato. E assim, apenas complementando, o regime de Grande Loja ele é confederado. Ou seja, cada estado da federação tem um grão-mestre e esse grão-mestre tem autonomia administrativa sobre o território estadual. Basicamente, a diferença de Grande Oriente e Grande Loja é esse. Um é sistema confederado e o outro é sistema federado, ou confederativo ou federativo. O que isso quer dizer na prática? Na prática é que as grandes lojas elas são autônomas em cada estado, não existe um grão-mestre geral, cada grão-mestre tem autonomia administrativa e dogmática sobre os ensinamentos da ordem. E o Grande Oriente não, como ele é federado, né, é uma federação, a federação ela tem um grão-mestre geral, é ele que administra tudo. Os grão-mestres estaduais têm obediência diretamente ao grão-mestre geral. E o senhor estava falando que a importância da família na família maçônica, uma dessas coisas que vocês perguntam para as mulheres é para o maçom e para a família dele saber o que ele está fazendo, basicamente. O que se faz numa reunião maçônica? Qual que é coisa que você pode falar? Porque sim, existem várias coisas que são segredos da maçonaria, mas o que acontece geralmente numa reunião maçônica? Numa sessão maçônica se discutem vários assuntos. Além dos estudos maçônicos, que é uma regularidade em toda a sessão, né, se discute assuntos administrativos relacionados a finanças, despesas, receitas, campanhas de filantropia, assuntos de interesse da comunidade. O que não quer dizer que existe discussão política, né? Dentro de uma loja maçônica não existe sectarismo nem proselitismo religioso e muito menos político. Se discute assuntos gerais da comunidade, né? Coisas que a gente pode auxiliar, uma obra, por exemplo, de caridade num asilo, numa creche,
enfim. O sentimento de filantropia na maçonaria sempre foi algo que eu achei muito vivo, desde que eu era criança e a gente fazia ações em coisas igual você falou, em creche, em asilo e coisa assim. E na Ordem da Molay também igual, a gente fazia eventos para arrecadar dinheiro e poder ajudar uma instituição. E a gente sempre tinha essa rotina. E eu cresci nesse ambiente, para mim foi muito importante para formar a pessoa que eu sou hoje, de ter um espírito de liderança, de ser uma pessoa que gosta de juntar gente ao meu redor, porque sempre foi um processo muito interessante da gente juntar pessoas para fazer coisas e poder ajudar outras pessoas. E nesse processo, nesse ciclo que se gerava, era a gente se ajudando, a gente crescendo e aprendendo como pessoas e ao mesmo tempo retornando essa energia para o universo, retornando esse ciclo, né? A gente está aprendendo, a gente está crescendo, agora a gente quer ajudar o próximo. Isso é algo muito forte da maçonaria também, certo? Com certeza. A prática da caridade é uma constante na maçonaria. Não é assim, não ocupa todo o tempo e toda a instituição só com a caridade. Mas a caridade faz parte, sim, da rotina da maçonaria. Em vários eventos, em vários momentos da humanidade, a maçonaria foi chamada para auxiliar. Por exemplo, o terremoto do Haiti, naquela enchente que teve no Rio Grande do Sul. Enfim, todos os momentos que a maçonaria é solicitada para auxiliar, ela está sempre presente, né? Sempre que é convocada, os maçons participam ativamente, financeiramente ou compra o desprendimento pessoal. Claro. E uma das coisas que eu sempre escutei é que a maçonaria tem muitos segredos. E foi algo que eu cresci escutando também, mesmo sendo parte da família maçônica. Claro que o senhor não pode revelar coisas e tal, mas o que seriam os segredos? São partes mais ritualísticas? São partes mais espirituais? O que isso quer dizer? Os segredos da maçonaria, na verdade, é um segredo para o maçom. São os objetos de estudos do maçom, né? A maçonaria estuda várias coisas ao mesmo tempo, né? Existe uma escala de hierarquia de graus em que em cada grau você estuda uma coisa específica. Existem estudos relacionados ao ser humano em si, ao ciclo da vida, à formação do universo, enfim. Tudo que a maçonaria ensina, toda a filosofia que a maçonaria impregna na cabeça do maçom, é para ele se tornar uma pessoa melhor, entender o universo, entender as leis divinas, as leis da natureza e respeitar as leis dos homens, né? Afinal de contas, a gente deve respeito à sociedade, respeito às autoridades constituídas e respeito à legislação vigente em cada país. Entendi. E a maçonaria foi uma instituição que por muitos e muitos anos ajudou muito informações de países, por exemplo, aqui no Brasil, na independência do Brasil, na formação dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na França. Sempre teve esse papel um pouco que impactava a sociedade. Você acha que hoje a maçonaria tem o mesmo nível de poder de impactar pessoas como ele tinha antes? Ou você acha que isso está um pouco mais dissipado hoje? A maçonaria, na verdade, ela nunca, como instituição, ela nunca participou ativamente de nenhum movimento. Quem participou, na verdade, foram os maçons. Exatamente. Ela, assim, a loja tal ajudou a proclamação da República. Não é bem assim, né? Os maçons de uma determinada loja, os maçons de uma determinada obediência, os maçons de um determinado local, é quem auxiliou os grandes movimentos nacionais e mundiais. Revolução Francesa, Guerra de Secessão, independência dos Estados Unidos, República do Brasil, enfim, foram eventos que contaram com a participação de maçons. A maçonaria em si, ela nunca participou ativamente da vida política do Brasil, ela enquanto instituição. Os maçons, sim, esses se engajaram fervorosamente em vários eventos históricos da humanidade e do Brasil. E grande parte disso eu acredito que pelo que o senhor falou, né, que a maçonaria tem esse intuito dessa evolução humana, desse crescimento como pessoa, dessa energia que eu estava falando antes, de a gente cresce como pessoa e depois a gente tem que de alguma forma retribuir isso à sociedade. Então, igual o senhor falou, não tem muita relação com as lojas maçônicas assim, mas com as pessoas que estavam dentro da loja maçônica que tinha essa necessidade também de estar presente na sociedade, né, de eu quero fazer parte disso, certo? É por causa dos ensinamentos que a maçonaria passa para o maçom, né? A maçonaria tenta impregnar na mente do maçom que ele tem que ser uma pessoa boa, um patriota, útil, né? Cumpridor das leis, útil à sociedade. E uma pessoa de bom coração e de mente bem formada, ele
é impossível não se indignar com as coisas erradas e ruins que acontecem na sua cidade, no seu estado, no seu país, na humanidade, no mundo de forma geral. A indignação do maçom, ela sai da formação que é dada para ele. Quando o maçom ele é bem formado, que ele estuda todos os símbolos maçônicos, toda a doutrina maçônica e tem uma mente voltada para a prática do bem e do bem comum social, ele se indigna, sim. Aí ele tenta, de alguma forma, participar ativamente de mudanças. Sim. Então a maçonaria, ela participa dessa forma, tentando ensinar algo de útil para o maçom e ele praticar na vida dele, que a gente chama de vida profana ou vida privada, né? Esses ensinamentos que a maçonaria passa para ele para se tornar uma pessoa melhor. E é muito doido que, por mais que a maçonaria tenha ajudado em várias partes de construção na sociedade, a sociedade em geral, assim, o grosso da sociedade, tem uma visão muito ruim da maçonaria. E aqui no Brasil, isso eu não vejo isso tão forte hoje em dia, mas fora do Brasil eu vejo isso um pouco forte. Por que você acha que esse estereótipo de satanista, de não sei o quê, é impregnado tão forte na maçonaria, mesmo sendo uma associação que ajudou tanto a sociedade a desenvolver assim? Um dos grandes problemas, um dos grandes entraves para o pensamento maçônico e para a vida maçônica na humanidade foram eventos relacionados com a igreja, principalmente a igreja católica. A igreja católica ela tolheu de forma assim, bem incisiva a forma de pensamento da humanidade. E os maçons daquela época, desde então, nunca aceitaram a imposição da verdade. Na maçonaria ela não tem dogma, ao contrário das religiões que elas são dogmáticas. A maçonaria ela é adogmática, ela prega a busca incessante da verdade. E um dos grandes entraves para essa busca da verdade foi a religião, notadamente a religião católica. A igreja católica ela tem um histórico de animosidade com a maçonaria muito grande. Existem vários papas, né? Existem várias bulas papais condenando os maçons. E isso é comum no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. Uhum. E os maçons foram muito perseguidos durante toda a história da humanidade, principalmente por causa dessa situação de se reunir em templos fechados, né? De ter seus segredos também, né? O templo maçônico não tem janela, né? Então as pessoas ficam doidas para saber o que é que tem lá dentro. Os segredos maçônicos são ensinados só para os maçons, né? Que são essas máximas morais de lapidação pessoal. E as pessoas deturpam os assuntos, né? Grande parte da deturpação foi advinda das religiões. A igreja teve grande papel nisso. A igreja, durante muito tempo, eles simplesmente apagaram documentos, queimavam documentos. A informação não era algo que a igreja católica, por muitos anos, queria que as pessoas tivessem, porque elas tendo consciência de si, e os maçons sempre foram pessoas muito conscientes e muito entendedoras, que leiam, que estudam e tal, e a igreja ficava, não, essas pessoas têm muito conhecimento para mim, então eu vou queimar elas junto. Aconteceu inclusive com o mártir da Ordem de Molay, que é Jacques de Molay, que era um templário que foi queimado pela igreja católica junto com grande parte dos templários. Os templários foram basicamente feitos pela igreja católica, e quando viram que eles estavam tendo poder político para influenciar, falaram, não, o poder político é meu, vai morrer todo mundo. E o México é mais ou menos o mesmo que aconteceu e que vem acontecendo com a maçonaria, né? E aqui na maçonaria, sempre que você entra num templo, você vê um montão de símbolos. Por exemplo, o olho que tudo vê, o olho da providência. O que algum desses símbolos pode significar? O que eles querem dizer? Por exemplo, o olho que tudo vê, esse olho da providência. É um símbolo egípcio, muito antigo. Aliás, assim, todas as culturas, né, mundiais, todas as civilizações antigas têm uma contribuição para a doutrina maçônica. Então, assim, os símbolos dentro de um templo maçônico são exclusivos de estudo do maçom. Mas alguns deles são de conhecimento de domínio público. Por exemplo, o olho da providência, né? O olho que tudo vê, que representa Deus, né? Que está em todo lugar. Eu acho maravilhoso como vocês falam Deus, grande arquiteto do universo. Para mim é algo tão maravilhoso porque vai de frente muito com o que eu acredito que seja Deus, que seja esse construtor, né? Sim, é porque a maçonaria ela passou por alguns períodos em que ela teve dúvida do que é esse grande arquiteto do universo. E por ter dentro de seus templos todas as religiões do universo são contempladas pela maçonaria, então ela já fez inclusive 3 grandes conclaves internacionais
para definir exatamente que esse grande arquiteto do universo é o Deus das religiões, né? O respeito a todas as religiões, porque cada religião tem a sua doutrina. E não seria por demais lembrar que cada doutrina vê Deus de uma forma diferente. Então a maçonaria não é religião, mas ela respeita todas as religiões. Então ela resolveu dar um nome comum, porque a gente trabalha com os instrumentos do pedreiro, como construção e lapidação da moral humana, esses instrumentos do pedreiro. Então, se o pedreiro é um construtor, nada mais justo do que aquele que o criou seja um grande arquiteto, aquele que arquitetou todas as coisas do universo, o dia, a noite, as estrelas, a água, o sol, enfim. Então a maçonaria tem esse ser supremo como um nome de grande arquiteto do universo, que é o Deus das religiões. Eu acho maravilhoso. E uma das coisas também que eu acho muito presente em quase toda loja, que todo o templo maçônico que eu vou, são esses pilares, né? Que tem, geralmente, o que tem em cima dele geralmente muda. Eu vou colocar um videozinho para vocês verem, mas tem... depende da loja que você vai, o que está em cima desses pilares muda, mas os pilares sempre foi algo muito importante em quase todos os templos que eu já fui em todos os lugares do mundo. E esses pilares, o que eles significam? Eu estava pesquisando um pouco quanto, achei muito interessante o que significa o J e o B, eu acho que o senhor pode falar um pouco melhor. Bom, na verdade, a representação, o templo ele é simbólico, né? Tudo aqui tem um símbolo, tem um significado. Essas colunas B e J, elas são tiradas do Templo de Salomão, que é uma das fontes históricas da origem da maçonaria, né? Então, são duas colunas que tinha na entrada do Templo de Salomão, que decoravam aquele suntuoso templo que foi edificado para a glória do Senhor, para a glória de Deus, né? Essas estruturas que ficam em cima das colunas, na verdade são colunas que têm inscrições egípcias, então elas realmente mudam. Algumas têm romãs, algumas têm o globo terrestre, outras têm o globo, o orbe terrestre, né? Mas assim, cada uma com um significado diferente, mas basicamente é um portal que você adentra, né? Para você praticar os ensinamentos. Então, basicamente é isso, a entrada do Templo de Salomão. A loja tem uma representação simbólica do Templo de Salomão por causa da origem histórica da maçonaria, e é como se você estivesse entrando dentro do Templo de Salomão, que foi erguido em homenagem a Deus. E, tipo, eu fico imaginando às vezes, para construir um templo assim, porque são coisas muito particulares, muito únicas, existem empresas específicas que fazem isso ou um projeto arquitetônico normal em qualquer lugar organiza? Bom, os projetos arquitetônicos, eles são de guarda das potências, né, das obediências, Grande Loja, Grande Oriente, e obedecem alguns critérios, né? Aí, assim, na edificação física em si, não tem nenhuma novidade. A grande questão é a decoração da parte final. Quando você está finalizando um templo maçônico, aí tem toda uma regra para desenhar, e não existe uma regra para templo maçônico, né? Existem regras para construção, tamanho, dimensão, posição Uma coisa que eu sempre vejo é mais ou menos proporção. Por mais que o templo seja diferente, o formato e a proporção dele quase sempre é muito parecido. É bem parecido, porque assim, é a representação do universo, né? Você tem dentro da loja os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Você tem a abóbada celeste representando o firmamento, enfim. Agora, você tem que obedecer algumas proporções, senão fica até desigual, claro, né? Fica até feio, né? Claro. Então, a gente tenta, dentro da possibilidade, dentro do tamanho do terreno, dentro do tamanho da edificação que você está fazendo, a obedecer certos critérios de posicionamento. Por exemplo, aquela grade de balaús tem que ter uma posição correta, tem os degraus, tem que ter 3 degraus lá embaixo, 3 degraus aqui em cima, tem todo um estudo em cima disso. Mas, maravilhoso, enfim, claro. Não sabia disso. Essas regras de decoração são exclusivas para o maçom. Aí essas regras a gente tem, normalmente um arquiteto, um engenheiro que é maçom, vem e auxilia na colocação de cada adorno desse aí, de cada objeto, de cada instrumento. É muito lindo, é uma coisa impactante. Mas também na maçonaria existem vários ritos, né? Existem vários tipos de... Por exemplo, aqui é o rito escocês antigo e aceito. Nossa, como que eu lembrei disso? Eu não sei, mas enfim. E aí logo tem o rito de York, tem não sei o que. Existem vários tipos de ritualística que são implementadas em cada templo, certo? Sim, existem vários ritos. Assim, eu poderia citar aqui de cabeça pelo menos uns 70. Nossa! Né? Mas existem os mais praticados no mundo, né? O rito escocês é o mais praticado no Brasil.
E nos Estados Unidos e no mundo o mais praticado é o rito de York. Existem diferenças? Existem. Existem diferenças no modo de abertura e encerramento dos trabalhos, né? De como começa, de como termina. Basicamente a diferença é essa, porque os ensinamentos maçônicos são universais. É claro, é igual. Todos é a busca da perfeição, a busca da felicidade humana. Todos convergem para um ponto em comum. E uma coisa que eu vejo também é que, dependendo do rito, o templo é um pouquinho diferente. Sim. O formato, ou as coisas que tem. Porque, por exemplo, nos que são da grande loja, eu sempre vejo essa mistura muito forte entre a cultura do egípcia e a cultura grega. Então, tem um pouco de mix entre isso. Aí, se você for num rito de York da vida, uma Dolomitas da vida, são coisas que já ficam bem um pouco distantes disso. Sim. O rito escocês ele tem muita influência de várias culturas, né? Cultura brahmanista, cultura indiana, a cultura judaico-cristã, ela é fortíssima no rito escocês. Então, assim, a cultura egípcia, os ensinamentos egípcios, tem vários ensinamentos do Egito dentro do contexto do ensinamento maçônico. Então, isso é uma característica do rito escocês. Ao contrário, por exemplo, do rito de York, ele é mais fundamentado nas cavalarias da era medieval. O rito adorinamita, ele é muito parecido com o rito escocês, mas tem as suas peculiaridades. Tem o rito brasileiro, rito de Schroeder, enfim, existe uma infinidade, mas todos convergem para um ponto comum. Entendi. Olha, a gente parou um pouquinho para pegar uma água. Que aqui, por mais que tenha um ar-condicionado, estava um pouco quente ainda. A gente vai falando, vai ficando garganta seca, né? Então eu queria agora perguntar umas coisinhas mais pessoais, assim. O senhor falou que já é maçom tem um tempo. Como que a maçonaria chegou na sua vida? Eu sim. Primeiro eu fui demolê. Quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, eu fui convidado para ser demolê. E dentro da Ordem Demolê, lógico, como é uma associação paramaçônica, né? Patrocinada pela maçonaria, a partir dali começou um contato com os maçons. E nesse contato com os maçons, um dos maçons da loja que eu participava no capítulo me convidou para ser maçom. E foi assim que eu entrei na maçonaria em 1999, dia 29 de outubro de 99. Nossa, eu não sou horrível com data, eu não lembraria nunca quando eu entrei na Ordem Demolê, por exemplo. E o senhor entrou na Ordem Demolê na cidade de Goiás, a cidade que eu nasci, enfim. Existia um preconceito muito forte em Goiás com a maçonaria, certo? Eu tenho uma certa memória disso, apesar de eu ser muito novo. As cidades do interior, de forma geral, elas têm esse preconceito com a maçonaria, né? Por causa de um folclore que inventa, né? Essas coisas de adoração ao demônio, de bode, essas coisas, né? Mas... E a maçonaria tem um bode? Se tem, ainda não vi ele, não. Eu tô precisando achar onde é que ele fica, porque o bicho fede, né? Faz necessidades fisiológicas, tem que ser tratado. E eu não sei onde é que ele fica, não. Até hoje eu não encontrei esse bode, não. Se ele fica no telhado, se ele fica lá na cozinha, se ele fica no banheiro. Não... Tem uma salinha especial pra ele, não? Não sei, eu já andei aqui, tudo aqui, nunca vi essa salinha. Isso na verdade, é uma grande bobagem, uma pilheira que inventaram. Eu não me recordo direito qual foi a loja. Eu sei que foi nos Estados Unidos. É uma brincadeira de montar no bode, né? Por causa exatamente desse preconceito. E os maçons daquela época quiseram fazer uma brincadeira que se tornou um negócio sério, né? Aliás, nas minhas palestras, né, os maçons mais modernos, os maçonólogos mais modernos, eles pregam exatamente que o maçom deve abolir essa figura do bode. Tem alguns maçons que gostam de colocar o bode na lapela, né? Mas é porque alguns maçons mais antigos deram vazão a essa bobagem, essa brincadeira eu sou a favor de pegar a piada, pegar o negócio e transformar numa piada. Eu sou desse também, eu acho maravilhoso. E virou um folclore, uma bobagem. Tem um grupo aqui em Goiânia que eu acho maravilhoso o nome deles, que é os bodes do asfalto, eu acho tão lindo. Os próprios maçons deram vazão a essa bobagem. E o pior, né? Quando a igreja tomou ciência desse simbolismo do bode na maçonaria, alguma coisa a ver lá com o Bafomé dos Templários, né? Uma associação completamente esdrúxula, nada a ver uma coisa com a outra. E a própria igreja, principalmente em cidade interior, né, prega essas coisas como se fosse uma verdade, não como uma brincadeira. Verdade, E isso cria uma repulsa na sociedade, isso é natural, né? Claro. Quem é que quer participar de uma associação que bebe sangue de bode? No chifre dele aí. No chifre, né? É um negócio
estranho, esdrúxulo. E o pior é que sim, tem muita gente que quer. Eu, salvo engano, foi uma brincadeira que fizeram numa loja nos Estados Unidos, salvo engano, na grande loja de Atlanta. E publicaram, inclusive, em folhetins, e o negócio tomou uma proporção, assim, mundial. Né? Uma bobagem, uma besteira, não tem nada a ver com o ensinamento. Mas isso também, com certeza, já vem de antes, dessa associação das culturas, das coisas ocultistas que existem, assim, na maçonaria, dos símbolos ocultistas que existem na maçonaria, com a Igreja Católica falando, se você tem um triângulo de cabeça para cima, um triângulo de cabeça para baixo, você é do capeta. Então, já é uma associação que já vem de mais tempo. Uma das coisas que a maçonaria combate, né, é o obscurantismo. A maçonaria não tem esse viés, né, de obscurantismo, nada, nem sectarismo religioso. A gente não tem nada disso nos nossos ensinamentos. Muito pelo contrário. A gente prega sempre a verdade, a busca da verdade, Deus como a fonte da vida e da criação, e é isso. E para você, qual que é o papel da maçonaria na sua vida? Na minha vida é uma fraternidade, né? É um ambiente que eu me sinto bem, eu venho aqui todas as semanas, participo não só dessa loja, como participo de outras, participo dando palestras, orientações. A maçonaria é uma fraternidade universal. Em qualquer lugar do mundo que você for e que for identificado como maçom, você é bem recebido, né? Eu tive recentemente em Paris, estive na Irlanda, conheci alguns maçons, vários relatos de vários maçons daqui de Goiás que vão para fora do país, são auxiliados por maçons, filhos de maçons que chegam, por exemplo, nos Estados Unidos, passam por dificuldades, são socorridos por maçons de lá. Enfim, essa fraternidade, esse respeito, esse acolhimento da família é que me faz um maçom assíduo, né? Assim como eu já fui muito bem recebido em vários locais, eu também recebo maçons, recebo irmãos de todos os lugares do Brasil, do mundo. Já recebemos italianos aqui nessa loja, já recebemos franceses, norte-americanos, cubano, já recebemos maçons aqui do Paraguai, enfim. A maçonaria é uma fraternidade universal. O senhor me comentou alguma coisa faz pouco tempo, falando que, por exemplo, se você é de fora e você vai na grande loja, existem como um aparato já assim, meio que pré-preparado para receber pessoas de fora e ter essa boa recepção dessas pessoas que vêm aqui, certo? A nossa potência, a nossa obediência, que é a grande loja, ela tem uma secretaria especial de assuntos internacionais. Então tem um secretário que trata com todas as grandes lojas e grandes orientes do mundo todo. Emite-se um documento, a gente chama de passaporte maçônico, é exclusivo para o maçom, e você, por exemplo, vai visitar um determinado país, vamos supor a Espanha. Você vai visitar a Espanha, nós temos um tratado de mútuo reconhecimento, né, com a grande loja da Espanha. A gente avisa, olha, o maçom Ailton está indo para a Espanha, ele desejaria fazer uma visita a uma loja aí, e qual loja pode receber em qual dia. Aí vem uma resposta para a grande loja, você pode ir tal dia, tal hora, tal loja, tal endereço, que fulano de tal, um maçom, vai te recepcionar. Entendi, porta, né? Entendi. E, por exemplo, o senhor falou que tem muitos símbolos da maçonaria que são só para o maçom, mas também tem muitas coisas da maçonaria que são muito públicas, existem livros, existem relatos, existem coisas que você pode buscar e encontrar na internet. O que o senhor acha da maçonaria que poderia ser mais assim, disseminado para as pessoas, que eles poderiam ver e usar isso como um reflexo para elas conseguir crescer e evoluir como pessoas da sociedade? Existem 2 símbolos maçônicos que são de conhecimento público, né? Então, assim, esses, por algum motivo, chegou de conhecimento ao público geral, que é o olho da providência, que é o olho que tudo vê, que representa Deus, que está inclusive na nota de dólar americano, né? Representando que os maçons têm reverência a um ser supremo, e o esquadro e o compasso, que é o símbolo mais assim, que representa a maçonaria. Esse. E tem um G no meio. Isso. A letra G é de Geometry, God, Deus, né? Então, isso é hebraico? Na verdade, G está em inglês, God, né? Deus. Mas o nome que você falou pareceu hebraico para mim. Bom, o nome de Deus tem várias denominações, né? Javé, Eliá, enfim. Mas, assim, a gente utiliza a letra G porque o inglês ele é uma língua internacional, o inglês ele é aceito assim, o G nem sempre está associado ao esquadro e ao compasso. Certo. O esquadro e o compasso, sim, maçonaria.
Algumas potências, algumas obediências colocam a letra G porque tem a versão inglesa da palavra de Também Deus. tem na estrela de 6 pontas de vocês, Também. estrela flamejante, eu a chama, e aí tem um G também no meio. É a mesma coisa. Muito- É o mesmo E significado. o que significa os quadros compasso também? Os quadros e compassos são instrumentos do maçom, né? Utilizados lá pelo pedreiro, aqueles construtores de templos e catedrais lá da era anterior à era medieval, né? Lá do Templo de Salomão. E os construtores usavam exatamente o esquadro e o compasso para desenhar, né? Essa construção de um edifício físico. Hoje o maçom utiliza o esquadro e o compasso para a edificação de um edifício interno, Totalmente. a gente chama de templos da virtude, templo interior. Os quadros e compassos são símbolos de construção de um maçom melhor. Eu faço muito assim na minha cabeça essa relação entre o maçom, o conceito do maçom e do alquimista. Que muita gente pensava que o alquimista, por muito tempo, o que ele queria era pegar uma pedra e transformar em ouro, mas a realidade, da forma que eu acredito, que eu vejo, que eu já li em livros e que eu acho bem interessante, é que o trabalho do alquimista era transformar a sua alma em ouro, transformar a si mesmo em ouro. Eu acho que é mais ou menos o que o maçom, a teoria do maçom de construção de templos, coisa que já aconteceu, mas agora também se transformou em algo mais interno, né? A construção do seu próprio templo. Nosso corpo é um templo, isso tá na Bíblia, isso é coisa que é muito antiga. Exatamente. Já. Então esses símbolos do pedreiro, né? O esquadro, o compasso, a régua, o maço, o cinzel, são símbolos do pedreiro, são instrumentos que o pedreiro utiliza para edificar um templo físico, e o maçom utiliza como símbolo para a edificação do templo interior. E quando a gente entra assim num templo maçônico, é uma coisa muito imponente. O senhor se lembra a primeira vez que o senhor entrou no templo maçônico? Lembro, ainda era demolei, né? E assim, quando você entra no... A primeira vez que o senhor entrou foi iniciando? Como demolei. Ah! E aí você tem a nítida impressão que é a micro-representação do universo, né? Você tem as constelações, o céu, os pontos cardeais, então é inevitável. Qualquer pessoa, mesmo não sendo iniciado, ao entrar no templo maçônico, a visão única que ele tem é a micro-representação do universo. Totalmente. Por isso, Deus, né, o grande arquiteto do universo, que construiu essa maravilha. Para mim é sempre uma sensação de uau, assim, sabe? É sempre muito maravilhoso, é algo muito lindo. Mas eu já, antes de iniciar na Ordem Demolei, eu iniciei com o quê? Com 15 anos? 14 anos por aí. Antes disso, eu já tinha entrado 1 milhão de vezes, por causa do senhor, de vir aqui na Urias, na grande loja. Mas como é a primeira vez iniciando, deve ser uma experiência muito bacana, interessante. Muito bacana. E o que o senhor acha que a maçonaria mais te ensinou até hoje? Exatamente isso, né? A ser uma pessoa melhor a cada dia. Essa transformação do ser humano é uma transformação difícil, né? A gente tem uma série de interferências e influências. A gente tem influências externas fortíssimas, né? Que apagam a cultura local, apagam a essência do que é a sociedade hoje, né? Os valores sociais hoje estão muito assim diferentes, né? De outrora. Então, E até um pouco deturpados, por que não? Exatamente. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção na maçonaria. É essa convergência para a prática do bem, para a construção de uma pessoa melhor. E o que o senhor diria para alguém que tem muito preconceito com a maçonaria? Procure primeiro conhecer a instituição. Estude! Né? Estude, né? Mas estude com fontes seguras, porque quem lida com o ambiente de internet sabe que existe uma parte da internet que ela é totalmente perversa, pervertida, né? Ela não prega a educação, o ensinamento e a cultura de forma adequada. Existem sites que são antimaçônicos, existem literaturas antimaçônicas, existem escritores antimaçônicos, porque não conhecem a instituição, porque como ela é fechada e só aceita pessoas que ela própria busca no seio da sociedade, as pessoas se sentem exatamente excluídas, né? Isso cria até esse certo processo das pessoas falarem mal, né? Porque tudo que a gente não tem conhecimento, geralmente a gente fala mal. E como a maçonaria tem como estruturação ser uma sociedade secreta com seus segredos e tudo mais, na verdade, as pessoas discreta e não secreta. É verdade, né? Também, porque nunca se escondeu bem, nunca é forte. Tem momentos que sim, mas hoje em dia não se esconde, né? Mas que existem coisas que falam, não, isso aqui é só pra gente, tudo bem. E as pessoas falam, se é pra eles, certeza que deve... A maçonaria, assim, hoje ela tem esse viés de
mudar esse discurso. Ela não é secreta e nunca foi, né? Ela é discreta. Ela foi muito perseguida, principalmente os maçons judeus na Alemanha. O nazismo ele perseguiu demais a maçonaria. A Igreja Católica perseguiu muito a maçonaria. Então ela buscou, de alguma forma, se esconder dessas pessoas que são antimaçônicas. Então ela criou algumas barreiras, né? Hoje não, hoje com o processo de civilização avançado, da forma que está, a cultura acessível, o conhecimento acessível a qualquer ser humano, né? Desde que você tenha uma fonte segura, né? Prova que a maçonaria não é essa instituição que pintava, que o nazismo pintou, que a Igreja Católica há muitos anos atrás editou bulas contra, né? Algumas igrejas evangélicas inclusive, proíbem seus adeptos, né, de participar da maçonaria. Isso ainda é uma construção eterna, isso não vai acabar nunca. O preconceito do ser humano ele é inerente. É inerente ao ser humano. E quando acha alguma fagulha ou alguma pontinha, algum discurso que para ele faz sentido, a maçonaria... Na verdade, o que a gente busca não é nem esse preconceito, vamos dizer assim. Eu acho que o ser humano é inerente a ele, a gente busca uma coisa chamada viés de confirmação. A gente busca, no nosso ambiente externo, algo que confirma no que a gente já pensa. Então, se você está num ambiente que fala assim, não, isso é isso, você já pensava isso, então é só uma forma de você se confirmar e falar assim, eu pertenço a esse grupo. O ser humano é um ser muito que gosta de pertencer a grupos. Então, se seu grupo fala uma coisa que você acha que você fala, não, então beleza, então eu tô certo, eu tive um viés de confirmação aqui. Apenas reafirmando, né? Eu entrei na Ordem Molay com de 15 para 16 anos, convivi com vários maçons, entrei na maçonaria. Vocês, meus filhos, conviveram comigo esse tempo todinho, enquanto tiveram sobre a minha guarda, a minha tutela, dentro de uma loja maçônica. Sou irmão de maçom, tenho tios maçons, tenho, assim, vários amigos que são maçons. Aliás, meus melhores amigos são maçons. Então eu não vejo o porquê de essas pessoas criarem esse estereótipo de maçonaria como sendo algo maligno, né? E o senhor teria alguma recomendação de alguma coisa, um livro, um site, alguma coisa que as pessoas poderiam buscar informações que são abertas ao público? Existem literaturas que são acessíveis ao público não maçom. Eu não tenho o nome delas aqui. Eu posso pegar com o senhor e eu coloco no link da descrição aqui embaixo. Existem literaturas que são voltadas para o público maçônico, e essa é exclusiva para o maçom, estudos maçônicos. Né? Tanto é que a linguagem, uma pessoa que não é maçom pega e não vai entender. Nem sei. E existem livros que têm a linguagem toda voltada para o público não maçônico. E a gente pode indicar algumas aí depois. Vou pegar com o senhor, sites e o livro, e eu coloco no link da descrição desse vídeo para quem tiver algum tipo de interesse. Eu falei muito sobre filantropia, sobre essa energia do que a filantropia, sobre essa coisa de dar e receber, e para mim o romã significa muito isso, né? Essa energia de fertilidade, de dar e receber, se você plantar, você vai ter. O que a filantropia representa na sua vida para o senhor? Olha, a filantropia é uma necessidade do ser humano. Existe uma máxima dos kardecistas, né, dos espíritas, que não há salvação fora da caridade. Então a gente deve sempre auxiliar as pessoas que estão necessitadas, né? Mas é um auxílio, não um auxílio aquele que provoca dependência, né? É um auxílio sem alarde, sem propaganda, mas é um auxílio de coração. A gente fala muito quando vai fazer qualquer campanha que melhor do que ser ajudado é ajudar, porque eu já fui ajudado pela maçonaria, eu já passei por dificuldades, né? Teve um acidente na minha casa que destruiu tudo, e os maçons compareceram financeiramente, me auxiliaram. Não só assim, a gente saiu, eu estava trabalhando em cruzeiro quando isso aconteceu, faz um tempo atrás. Eu lembro minha irmã mandando foto e vídeo de gente do nada lá apareceu, gente assim, muito, do nada não, né? De toda essa história que se foi construída também. E gente limpando terra e... Nossa, foi muito interessante. Então assim, não só para os maçons, né? A gente sempre ajuda o maçom quando ele está em necessidade. Mas as nossas campanhas é sempre voltada para o público não maçom, porque esse sim que é desassistido pelo poder público de várias formas, né? As políticas públicas não são voltadas para o engrandecimento ou para a autossuficiência do ser humano. Ela sempre provoca dependência de alguma forma. Então a maçonaria tenta auxiliar da melhor forma possível, sem interferir em políticas,
políticas sociais do governo, políticas de Estado, nada disso. O que cada pessoa pensa sobre isso é algo particular dela, não tem nada a ver com a maçonaria. Então é isso, essa prática da caridade, essa prática da filantropia é muito forte, é muito presente na maçonaria, né? Então isso é melhor você ajudar do que ser ajudado, né? Acho que é por aí. E tem algum recado final que você gostaria de deixar para quem chegou nesse vídeo até aqui? Bom, conheçam a maçonaria antes de falar de maçonaria, né? Eu acho que a ignorância é a pior é a razão de todos os males. Você falar de algo que você não conhece, repetir discursos de ódio ou de preconceito contra a maçonaria... E seja sobre o que for também. Seja sobre o que for. Isso é muito ruim, isso não contribui para o diálogo, para o conhecimento, enfim. Procure primeiro descobrir o que é a maçonaria, antes de falar mal, né? Procurando descobrir o que é a maçonaria e você entendendo que a maçonaria é uma instituição séria, é uma instituição confiável, né? Se você for convidado, participe. Se você for solicitado auxílio em alguma campanha da maçonaria, participe. A maçonaria quer o bem comum de todos, né? Aliás, a gente não faz nada para uma loja específica. Muito pelo contrário, as lojas se reúnem para fazer algo de bom ou uma campanha para ajudar alguém. Uma pessoa, uma instituição, uma pessoa necessitada, um tratamento médico, enfim, são essas coisas que a maçonaria faz. Então procure conhecer antes de falar alguma coisa que você não sabe. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links relacionados a isso para vocês, caso tenham interesse de buscar o que é a maçonaria. Vou pegar com meu pai depois livros e links interessantes, vou deixar para vocês. É isso, muito obrigado. Obrigado, pai. Obrigado. Um abraço, valeu. Gratidão.